Boa noite, pessoal. Que coisa linda, já todo mundo aí. Bem-vindos. Todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite, Dedé, Sara, Andréia, Pátramos. Boa noite, Fabiana, Rômulo, Edgar, Gil. Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo. Yaroba Rosana. A todos muito bem-vindo. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Aretusa de Oiá, sou Ialaxé, do Ileia Umidaê, Axé o Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou filha da mãe Márcia de Oxum. Então, seja mais uma vez todos muito bem-vindos a mais um bate-papo. Estou realizando uma sequência de bate-papo toda segunda, todas as segundas e quinta-feiras aqui no Instagram, às 20 horas. E hoje o nosso convidado é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho e admiração como pessoa, como babalorixá. Desde do primeiro momento, né, que eu conheci, pensa numa pessoa assim queridíssima, super educada, super do bem, um alto astral, uma energia leve, uma pessoa que com certeza eu tenho muita admiração e muito carinho, né? Então eu não pensei em duas vezes em convidá-lo a fazer parte. Claro, estou muito honrada, muito feliz por ele ter aceitado com tanto carinho a participar de mais um bate-papo. Geraldo, boa noite. Me motumbar aos meus mais velhos, aos meus mais novos. E o nosso convidado já está aí, é o babalorixá Maurício de Xangô. Vou convidá-lo para ele mesmo poder se apresentar aí para vocês, dar um oi. Babá Maurício, dá um oi aí, que o senhor já ficou bem para trás. Deixa eu ver aqui. Vou convidá-lo. Sônia querida, que é de Sandra. Tô vendo aí a senhora. Vou convidar ele aqui. Cá, Babá Maurício. Dá uma boa noite aqui pro pessoal. Ah, que lindo! Boa noite, Boa noite, irmão. Tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Tá todo mundo ouvindo bem ele, gente? Ele não é lindo? É lindo, gente. Ele é lindo, é tudo de bom. Obrigado, gente, obrigado. Bom, Baba Maurício, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. É, Vamos nós aqui começar o nosso bate-papo. Se apresenta aí. Deu uma travadinha para mim. O senhor tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, ouvindo e vendo bem. Motumbá para o senhor Tumbachê, e Motumbá, irmã. Motumbaxé. Dá um oi aí pro pessoal, diz qual casa que o senhor pertence, o nome do seu Ilê, quem é o seu pai de santo, a mãe de santo. Dá um oi aí pro pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Maurício Obaguerê, sou iniciado pelo meu pai Joaquim Mota, no Ilê Sapatá, em Juscelino, Nova Iguaçu. Fui iniciado em 30 de julho de 1989, completei 30 anos no ano passado. Se Deus quiser, esse ano, 19 de julho, eu completo 31 anos. Sou babalorixá do Ilê Axé Anjo Xolá. Sou filho também de minha mãe Regina Lúcia de Emanjá, filho dela desde sempre, desde Aviã, desde Iaô, e ela concluiu minhas obrigações pelo falecimento do meu pai e abriu a Casa de Xangô, é mãe dos meus primeiros filhos e é fundadora do Axé de Itaipu. Axé. Mãe Regina, gente, é uma senhora ímpar. Eu amo. Ela é realmente uma querida. É a melhor mãe do É, mundo. Ela é uma mulher.
íntegra, bem gentil, educada, eu amo de coração. Baba Maurício, fala pra gente qual é o olhar do senhor sobre a religião de matriz africana. É, hoje, o candomblé. Hoje a gente vive uma situação sui generis no candomblé, que é o candomblé em confronto com o enfrentamento desse vírus, né? E a gente está vivendo aí. O candomblé, para mim, é uma forma de vida, é uma religião, é algo que é vivido, que é presencial, que entra por todos os poros, entra pela pele, entra pela boca ao comer. É uma religião que, por mais que, com todo respeito à academia, que a academia tente decifrar, ela só é decifrável por trás do Mariô. Biribiribau, Lojô, Beriomã, Mariô, benção, minha rainha, que é isso mesmo, né? Não tem outro jeito. Só do outro lado do Mariô que a gente conhece a verdade. É uma religião ancestral, é uma religião que sobreviveu a todas as tragédias da humanidade, a pior tragédia da humanidade, que foi a escravidão, e com certeza ela vai sobreviver a esse vírus. E é a minha paixão, o candomblé. Eu sou Maurício Albaguerê na minha casa, sou Maurício Albaguerê no meu trabalho, na Procuradoria-Geral do Estado. Antes de mais nada, eu sou um representante de Xangô, onde eu levo a palavra de Xangô, a figura de Xangô. Então, é isso até depois do meu passamento, porque a nossa religião é para uma vida inteira, para uma morte toda. Então, eu fui consagrado a Xangô, tive a felicidade de ser muito bem consagrado a Xangô pelo meu pai, muito bem concluída a minha obrigação pelas mãos da minha mãe. Eu sou um adoxu muito feliz dentro da minha religião. Fui levado a princípio sem saber bem do que se tratava, e hoje é o meu mundo. Então, o Axé. candomblé, para mim, é a minha vida. Ah, que lindo, axé. É, Baba Maurício, é, quanto tempo tem aproximadamente o terreiro qual o senhor foi iniciado? A minha casa que eu nasci, foi iniciada em fevereiro de 1965. Bom, em 70 eu nasci, se eu tenho 49 anos, vamos fazer a conta aí, né? Garotão, hein? Já um coroa. Mas acredito que uns 50 e tantos anos tem a casa de Omolu. E a Casa de Coelho da Rocha foi fundada por volta dos anos 40, embora que o Axé tenha sido fundado em 1886 por Manhaninha, na Pedra do Sal, no Morro da Conceição. Axé. Pai Maurício, o senhor, quanto pessoa, isso aí é uma palavra dita por mim, na verdade, o senhor, eu acho o senhor um homem muito educado, né? Eu percebo sempre o quanto que o senhor faz questão, né, de um bom tratamento, de uma boa recepção. Todas as vezes que eu fui na casa do senhor, eu fui muito bem recebida, diga por sinal. Eu acredito que isso não sou eu, na verdade, isso é normas da sua casa. E o senhor consegue transpassar isso muito bem para os seus filhos também, que são todos muito educados, né? Diga para a gente, né? O que que faz o senhor reger a sua casa com esse olhar? Até onde o senhor acha importante, fundamental, recebermos os nossos irmãos, co-irmãos, muitíssimo bem? Eu tenho, para mim, foi isso que eu aprendi no candomblé desde sempre, que o candomblé é uma religião inclusiva. Por outro lado, também aprendi que o candomblé é uma religião para todos, e nem todos, com o tempo a gente vê que nem todos são para o candomblé. Infelizmente é verdade. Mas o candomblé é uma religião inclusiva, é uma religião aberta, receptiva,
que tem regras próprias, regras muito rígidas, regras, às vezes, conflitantes com o direito civil que rege a nossa vida fora do terreiro. Então, dentro da medida do possível, a gente adequa a norma de hierarquia, ela é muito rígida, eu prezo por isso. Tive a sorte de encontrar uma liturgia muito bem estruturada. Tive a sorte de chegar com a Bian na casa de meu pai e na casa da minha mãe também, na Chalcofonjá, a casa dele também, que é onde ele nasceu. E receber toda essa educação, receber essa visão do candomblé, e aprendi desde sempre que o candomblé não se faz sozinho, né? O candomblé é uma religião feita em conjunto. Talvez esse seja o grande desafio de agora, pelo momento que a gente passa, né? Ou seja, como lidar com uma religião que é feita em conjunto nessa situação, mas por ser uma religião inclusiva, por ser uma religião aberta, a gente precisa estar aberto. E eu sempre aprendi que na nossa casa a visita é um rei. Isso minha mãe Eli, Oxum Amitonilê, foi a educação que ela me deu de casa. Na Que, nossa aliás, casa, a visita... é uma querida. Obrigado. Tem que registrar que a sua mãe é um amor. Obrigado. Ela sempre me ensinou isso, e é isso que eu procuro passar para os meus filhos, porque a Casa de Candomblé ela é uma continuidade também. Ela é uma família, de fato, nós constituímos uma família, é uma família que vive em conjunto, e eu não posso ser omisso na educação dos meus filhos, e ao mesmo lado que eu digo que eu sou Maurício Obaguerê, em qualquer lugar que eu vá, talvez antes do meu CPF eu sou Maurício Obaguerê, e eu peço isso dos meus filhos. Cada um que eu consagro a um orixá, eles são representantes daquele orixá. Então, eles têm mensagens a passar, mensagens positivas, né? A gente faz parte de uma religião ancestral, onde o nosso objetivo é superar os nossos ancestrais, porque os nossos ancestrais vieram de uma vida mais difícil, de uma vida mais sofrida, né? Então, Sim. nós temos a obrigação de sermos mais fortes. Quando aquele eco dos mais velhos que diziam que Vodun se aguenta tranco mesmo, tem que aguentar tudo, porque a nossa cabeça ela é privilegiada ao receber uma gama de axé que o não iniciado não conhece. Então, nós temos reservas para isso e precisamos utilizar as nossas reservas. E, para isso, a gente dá força à nossa cabeça. Nossa, eu fugi do assunto dessa. Não, tá ótimo. Bom, eu queria desejar mais uma boa noite a todos que estão entrando. Babá Maurício, tem muita gente aqui que ou é seu fã, ou são seus filhos, estão tomando benção do senhor. Mutumbaxé, Mutumbá, todos que estão entrando. Mayra, querida, beijos. Mais uma vez, todos bem-vindos, né? E, com certeza, esse papo aqui será muito... como é que eu vou dizer, vai somar muito, né? Porque eu sempre costumo dizer, Babá Maurício, a todas as pessoas que passam aqui, uma dos sentidos da escolha, das pessoas a participarem, são pessoas que eu acredito que tem muitas palavras positivas, palavras que possam somar, elevar a nossa religião. Eu acho que a gente está vivendo uma era um pouco instável, diremos assim, porque há um excesso de informação nas redes sociais, né? E que a rede social, ela é muito boa se bem usada, mas ela pode ser também se tornar muito perigosa, né? Então, precisa-se haver um equilíbrio de informações, de registro deixado nas redes sociais. O senhor falou duas coisas que me chamou a atenção e que eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Até onde, ou o que o senhor acha da importância, né, da hierarquia? Essa é a primeira questão, e em seguida eu pergunto para o senhor a outra. Sim. A hierarquia ela é um fator de organização. Eu acho que qualquer convívio social ele é regido por regras. E a hierarquia
Dentro do candomblé, hoje, com o passar do tempo, com o avanço das gerações, a gente vê isso se dissolvendo um pouco mais. As novas gerações são mais suscetíveis. Isso é uma tendência natural, eu acredito, porque hoje, com 50 anos de idade, com 30 de santo, eu acabo repetindo a história dos meus, o falar dos meus mais velhos, né? Quando eles já diziam que achavam que a nossa geração já era um pouco mais frouxa. Então, frouxa no sentido de segurar as regras, de acatar regras. Então, eu sempre busquei, desde cedo, eu tive a sorte de conviver com muitos mais velhos dentro da minha casa, porque a minha casa já era uma casa antiga, quando eu cheguei jovem, com 17 anos, já era uma casa antiga, de muitas mulheres abaixo, de muitas mulheres mais velhas. Para você ter uma ideia, meu pai fez 138 IAOs. A 138ª é Daniele, que está aí ouvindo a gente. Hoje Oxum está lá em casa com a gente. Foi a última IAO do meu pai. A primeira IAO foi Oxum e a última IAO foi Oxum. É a dona da casa. Da casa Arrasou. É o amor da minha vida, é meu ventre, é o amor da minha Da vida. nossa vida, né? Da nossa vida, da nossa vidinha também. É. Mas eu tive a sorte de conviver, meu pai sempre trouxe para próximo dele os mais velhos, os irmãos mais velhos dele. E quando eu digo mais velhos, eram pessoas como Mãe Helena Ogunlanã, que foi a primeira IAO de Mãe Agripina, teve conta lavada ainda por Mãe Aninha, e morreu já com 103 anos de idade. Eu convivi com ela, ela tinha 90 e tantos anos, uma lucidez absurda, contando detalhes dos endereços que a Mãe Aninha morou no Rio, quando ela, das vezes que ela esteve no Rio, né? Ela contava com detalhes, o nome da rua, endereço, fatos. E, assim, as noites no Ilê Feurosacapata, onde eu fui iniciado, as noites eram de papo com essas mais velhas. Eu sempre gostei muito eu passei a tomar um gosto de ouvir os meus mais velhos, e deixei minha escuta bem ligada, e com 17 para 18 anos, o HD vazio, né? A informação entra, que é uma maravilha, e fica, né? Então, eu tive esse privilégio de viver com esses mais velhos, de viver com o pai Alberto Genci, que era chamado o Branco de Mãe Aninha, que foi o Babalossan confirmado por ela. Então, a gente ia, ele já bem velhinho, com a cabeça branquinha, a gente ia na padaria comprar pão de manhã para tomar café, e num final de semana, desses de Orô na roça, e aí ele olhava assim para a calçada, apontava o dedo para uma folha, ele era Babalossan. Baba Maurício, tá me ouvindo? Tava. Não, tinha dado uma travada. Isso. Eu tive a felicidade de conviver com todos esses mais velhos. Que bom. Vários deles, tanto em Juscelino quanto no Axel Pafonjá de Coelho da Rocha. E eles me ensinaram muito sobre hierarquia, sobre o ouvir. Travou um pouquinho. Oi, estou te ouvindo. Travou, mas eu estou te ouvindo. Perdão, é meu telefone que eu acho que está tocando aqui. Estão ligando. Ah, entendi. Aí corta. Aí corta, perdão. Não, mas é isso, eu acho que a hierarquia é um fator de organização. Ela deve ser cumprida em nome da liturgia, em nome dos nossos ancestrais que padeceram por isso. Eu venho de uma casa, o Axel Pafonjá do Rio de Janeiro foi uma casa estruturada com muito sacrifício, com o sacrifício da minha avó Agripina, que tinha um tabuleiro na Praça Sans Penha, com o sacrifício da irmã dela, tia Filhinha Oxum Indá, que lavava roupa com o mosteiro de São Bento. Elas construíram aquilo ali com muito sacrifício. Foi o sacrifício de uma vida. Eram mulheres negras, mulheres sozinhas, isso pelos anos 40, 50. Então, o meu viver, o meu acordar, o meu ajoelhar, Lessé Orixá, é em nome das minhas ancestrais, pelo sacrifício que elas fizeram.
E sobre isso, Ah, eu sou um homem muito de Xangô, eu sou radical com isso. Então, a hierarquia ela deve ser cumprida. O candomblé não é uma religião de proselitismo, não é uma religião para agradar ninguém. Não se faz candomblé olhando para o próprio umbigo. Os meus filhos, todos que estão comigo e permanecem comigo, é porque entenderam muito bem isso. Porque quem não entende acaba tomando um caminho. Eu sou muito claro nesse ponto. Então, Na essa para verdade, mim eu acho admirável, né? essa importância da hierarquia e ela é inegociável. Que bom. Axé. Essa hierarquia, o qual o senhor falou, diga de passagem lindamente, né? Nos retratando aqui toda essa convivência e o presente, né, que a vida lhe deu de permitir essa convivência com essas grandes abás e tudo mais. Uma vez que o tema, né, para quem está entrando agora e também para quem não sabe, o tema dessa série de lives é a nova geração dos povos tradicionais de matriz africana. Então, como nós, né, eu e o senhor beiramos aproximadamente a mesma idade de iniciados, né, e tudo mais, eu penso que é interessante esses bate-papo para uma construção e salvaguardar, principalmente, os pontos que a gente não pode deixar morrer, né, dentro das tradições, Sim, sim. independente da nação. Porque tem coisas que são universais, eu acredito, em todas as nações. Pelo menos todos que passaram por aqui, eles têm algumas concordâncias que eu percebo que é igual para todo mundo, né? E uma delas é se manter a hierarquia, a importância de a gente preservar a hierarquia, de passar para os nossos mais novos, né? O senhor que é babalorixá, eu não sou Ialorixá, sou Ialaxé, mas de manter, né, de eles compreender também a hierarquia, o quanto hierarquia, não o quanto humilhação. Porque se há uma Sim. compreensão cultural, educativa, social, né, do contexto, do que é fazer parte de uma religião tradicional, eles têm que compreender que hoje ele se ajoelha perante os seus mais velhos e amanhã o mais novo dele, o aburo dele, vai fazer o mesmo por ele. E isso não é humilhação. Eu acho que até a nossa religião, os nossos ancestrais nos deixou isso, e eu acho fundamental, como o senhor, não negociar a hierarquia, né? Não abrir mão incondicionalmente, porque a hierarquia é que mantém todos nós em pé de igualdade, né? A Sim. hierarquia é que mantém a gente com os dois pés bem firmes no chão, de uma igualdade social, religiosa, porque dentro do terreiro, como é que eu vou dizer? A profissão da pessoa não importa, né? O orixá, ele não te vê pela sua profissão, ele te vê pelo seu tempo de iniciado, pela sua responsabilidade religiosa, pela sua postura. Então, isso Sim. para mim é fantástico, né? O senhor mesmo disse aí, como o senhor mesmo retratou, o sofrimento dessas grandes abás, né? Tudo que elas tiveram que passar para construir essa civilização, para deixar para pessoas igual o senhor, igual a todos nós, né? No dia de hoje. E isso não impediu que doutorados, né, mestrados, ao adentrar dentro do templo, se ajoelhasse perante essas grandes mulheres, né? Isso não Sim. diminuiu elas o quanto seres humanos. Então, Sim, eu sim. acho isso lindo, fundamental a gente deixar esse registro. Eu acho que o senhor foi muito feliz em toda a sua fala, no contexto e na sua experiência. E eu acho que contempla todas as pessoas, os filhos do Senhor que estão aqui presentes, só motivo de muito orgulho, né? E que eles não tenham dúvida disso, né? A importância de Obrigado. preservar, quando o Senhor chegar lá e dizer, não abro mão, não tem negociação, que eles não fiquem bravos, né? Que eles levantem a mão para o céu e agradeçam, né? Porque isso é um grande aprendizado. Agora, ó, voltando também um pouquinho, que outra coisa que o senhor falou importante, o senhor falou algumas vezes, né? Talvez, não sei se por querer ou automático, o senhor diz que o senhor é o baguerê dentro e fora do terreiro, talvez seja até antes da sua profissão. Isso é outra coisa que eu gostaria que o senhor dissesse também um pouco mais disso, em que sentido? O quanto o líder religioso, enquanto nós não somos, né, quando a gente não se torna, quando a gente se limita apenas como, no máximo, um oloiê, um ojoiê, mas não é um babalorixá e nem uma elorixá. Eu conheço, na verdade eu não conheço, mas eu ouço falar, vejo nas redes sociais, ou alguém que conhece alguém, enfim, nesse sentido.
algumas pessoas que se tornam babalorixás, principalmente hoje a gente tem uma era de muita gente jovem sendo babalorixá e alorixá, né? A pessoa Sim, tem 7 anos, quando tem 7 anos se torna um babalorixá. Veja bem, isso não é uma crítica nem alfinetar, a gente está falando de uma construção, né, uhum, cultural. O senhor, como um babalorixá, com seus 30 anos e com toda essa bagagem, né, aposta aí para o senhor, e dizendo isso, eu concordo com o senhor, porque ser um líder religioso é um fardo muito grande. Não é todas as pessoas que são iniciadas se tornam babalorixá, até porque não são todas as pessoas que estão dispostas a abrir mão do Maurício, enquanto sim. pessoa. Porque para o Isso é senhor duro. dizer, não é isso? Para o senhor Isso é chegar duro. aqui e me dizer, olha, eu sou a Baguerê em qualquer lugar, isso significa que quantas vezes o Maurício, quanto pessoa, deseja estar em algumas situações, fazer algumas situações, ter Com um certeza. tipo de postura mais relaxada, diremos, né? Claro. E tem que repensar, porque o senhor sabe que as pessoas não vão te julgar eu quanto Maurício porque o senhor está fora do terreiro. As pessoas vão dizer babá Maurício. Né? Então, eu gostaria que o senhor reafirmasse isso, porque o padre, quando ele é o padre na igreja, ele sai da igreja e para onde ele vai com aquela identificaçãozinha, aquela língua dele aqui no pescoço, né? Mostrando que ele é o padre o tempo todo. Todas as pessoas que se referem a ele se referem ao padre. Ninguém mais, nunca mais, ele morre em identidade de pessoa física, né? Então, Sim, eu acho sim. que é importante, quanto nova geração, né, o senhor deixar aqui um pouco desse olhar para o senhor se o senhor concorda com isso, se o senhor não concorda, enfim, o que que o senhor acha a importância disso, né? As pessoas precisam ter responsabilidade quando se Com coloca certeza. como líder religioso, né? A postura que ele nunca mais vai poder ser aquele cidadão que vai para a praia dar risada, bebe até cair, enfim. Tudo isso implica na sua postura quanto religioso, né? Então, fala um pouquinho da gente sobre isso. É verdade. O sacerdócio ele exige que a gente abra mão de uma série de coisas, como você bem colocou, com toda razão. Por várias vezes a gente tem muitas vontades, e isso não é só restrito ao Pai de Santo. Essas vontades, desde que a gente é avião e começa a frequentar uma casa, a gente vai precisar abrir mão de, por exemplo, até uma festa de família, de um Exatamente. evento na família Perfeito. para isso. Então, é, já se aprende a abrir mão de uma série de coisas, já se aprende a abrir mão de noite, se aprende a abrir mão, por exemplo, eu quando fui fazer santo, antes de fazer santo, para dar um exemplo, eu adorava vestir roupa preta, eu amava roupa preta. Eu sempre gostei muito de roupa preta. E eu não pude mais vestir preto. Era uma vez. Era uma vez o preto, meu pai falava, não, meu filho, principalmente no peito, você não deve usar o preto no peito, porque a ganju traz o coração vivo em fogo, e é como se colocar o tecido preto no seu peito, isso é fora de cogitação. Então eu fui trocando pelo cinza, pelo verde escuro, eu não gosto de coisa muito chamativa. Então, eu fui trocando dessa forma, ou seja, tudo a gente vai se adaptando, em tudo a gente vai se adaptando, né? Você se adapta a não comer as restrições alimentares, né? Que na verdade as restrições alimentares não são o não pode por não poder, né? Quando a gente fala de um EO, de uma pisila, um EO é tudo aquilo que bota a perder o axé que a gente recebeu. Então, não é a proibição de alguma coisa, e a gente precisa, para ser de candomblé, ou se abre mão disso tudo, porque não tem como ser de candomblé mais ou menos. Candomblé não é uma religião para a pessoa ficar com um pé dentro e outro fora, embora que tem muitos com um pé dentro e outro fora, e tem, infelizmente, não é uma crítica, mas é uma constatação. Tem aqueles que saem sem nunca ter entrado, que são assim o ledo do engano. É Eles verdade. saem com o coração carregado de mágoa e quando você vai ver, na verdade, eles nunca entraram, né? Então, o candomblé é o abrir mão o tempo todo, né? Que da mesma forma a gente, para chegar a uma casa, para abrir uma casa, volta lá na importância da hierarquia. Quando você já entra naquele chão, você precisa saber que ali
tiveram pessoas antes de você que ajudaram a carregar o cimento, que a gente trabalha muito em Candomblé. A gente não tem uma vida mole em Candomblé, né? Não para a obra. Quando a gente está fazendo obrigação, quando não é fazer obrigação, a gente está fazendo obra, está quebrando o chão, está fazendo uma coisa ou outra, sempre no intuito de melhorar, de fazer melhor para o orixá, né? E para a gente, para que a gente tenha condições mais ideais de cultuar aquilo tudo ali, né? Eu, particularmente, dentro do meu modo de ver, eu não programei, aliás, eu nem esperava vir a ser babalorixá, né? Tudo foi acontecendo meio que no piloto automático. Então, eu tenho assim uma série de posturas minhas que eu fui adotando com o tempo. Eu acho que, por outro lado, se a casa de Candomblé é o lugar que a gente abre tanto a mão de uma série de coisas, ali também tem que ser o lugar que a gente tem que recarregar as nossas energias, né? Quando eu falo que a gente faz Candomblé longe do nosso umbigo, eu tenho que falar que o primeiro longe do umbigo sou eu, porque eu, como fundador da casa, eu sou o primeiro necessariamente substituível, né? A nossa casa é de Xangô, aberta em nome de Oxóssi, são dois orixás que representam a vida e que eu vou e eles ficam. Então, a primeira consciência que a gente precisa ter é que eu não sou o primeiro representante de Xangô e, se o Olorum permitir, não vou ser o último, que vão ter muitos e muitos melhores do que eu, porque eu quero que os meus filhos me superem. Porque se os meus filhos não me superarem, eu não fui um bom mestre. Então, eu pretendo isso, é uma alegria para mim quando eu vejo que cada um dos meus filhos se supera. Eu tive a grata surpresa de ter, na semana passada, os meus dois filhos, João Molu, Valéria e Rômulo, pegarem cestas básicas e levar para uma série de pessoas que estão passando necessidade, É lindo isso. Então, assim, eu não pedi nada, foram eles que resolveram. Então, isso eu gosto de trocar, isso eu gosto de ver. Que lindo. Tem uma pessoa aqui que ela tá interagindo bem. Gente, eu tô lendo o que vocês estão escrevendo, tá? Para registrar, mas eu não gosto de interromper assim constantemente o convidado, até porque tem falas tão belas que eu realmente eu deixo a pessoa desenvolver a fala. Lilian Mara, dentre todas as coisas que ela disse, ela botou agora por final. Importante deixar especificado que a hierarquia não se confunde com as relações de poder engendradas pela sociedade industrial. Bom, vamos ver se eu entendi, tá? Eu acho que ela está dizendo, minha mãe, boa noite, mãezinha linda, minha mãe entrou aí agora. Essa minha rainha. Eu acho que ela quis dizer, de repente, para a gente falar um pouco desse outro lado da hierarquia, que infelizmente eu acredito que algumas pessoas confundem hierarquia com um poder, um certo soberba ou uma inferioridade. E por causa dessas posturas, nós que não temos essa visão, termina tendo esses conflitos dentro de nossas casas, para desconstruir isso, né? Esse olhar sobre a hierarquia. O senhor quer, de repente, explanar um pouco mais essa fala? Enfim, se o senhor é a favor, até que ponto é a favor de ser rígido, né? Com a questão da hierarquia, se o senhor sempre busca o diálogo, ou se o senhor acha que o diálogo tem um limite, enfim. Bota aí pra gente. A pergunta é da minha mãe Lilian de Oxóssi, que é da casa de Mãe Meninazinha de Oxum, é a nossa contemporânea de santo também, tem mais ou menos a mesma idade. Arrasou. Minha mãe Lilian. Benção. Também minha colega, servidora estadual, enfim, benção minha mãe Lilian. Eu acho que nós somos praticamente de uma mesma cepa, de uma mesma família, e a hierarquia ela precisa ser preservada, sim. É óbvio que hoje a gente vive outros tempos onde o diálogo é necessário. O diálogo é necessário. Volto a dizer, o Candomblé é uma religião inclusiva, a gente deve conversar, a gente agora também deve fazer valer as regras. As regras que norteiam a nossa liturgia,
elas precisam ser preservadas muito além da conveniência de quem for. Acho que eu Sim, estou perdendo a axé. conexão. Perdi a conexão com você. Não, Tá me tá ouvindo todo mundo bem? vendo. Sim, tô te vendo e ouvindo bem. Sim, É, exatamente. Onde não houver hierarquia, vai haver anarquia, com certeza. A hierarquia é um minha fator mãe. de organização, com certeza. Essa minha rainha é um setor, é um fator de organização, deve ser preservada. E houve uma pergunta aí de um participante que perguntou, e eu Sim, gostaria de falar rapidamente sobre isso, que eu acho que isso é uma questão de ponto de vista e que é de cada sacerdote, mas ele perguntou sim, sobre questões judiciais, de brigas sobre o assentamento de santo. Eu, dentro da minha concepção, dentro da minha liturgia, ao lavar um santo, ele é literalmente, liturgicamente entregue por ofó na mão do Iaô. Aquele otá, quando a gente fala de santo, a gente fala de otá e de ferro. O santo se restringe a otá e ferro, né? O que envolve a louça, mas estamos falando do primordial, o otá e o ferro. Eu entrego liturgicamente na mão daquele Iaô, no momento que eu estou lavando, com ofó, com os mesmos ofós com que meu pai me entregou, com os mesmos ofós que a minha mãe entrega, com o mesmo sotaque, independente do Iorubá estar certo, isso acho que é um ponto que a gente precisa conversar também, sim, sobre a diferença entre você... O Iorubá correto, eu posso considerar que assim, eu sou semi-alfabetizado em Iorubá. O que eu vi foi o suficiente para não me deixar trocar o axé que eu recebi de ouvido. A forma, é que nós somos o uma religião modo... oratória, né? Exatamente. A tradição oral, ela, para mim, ela supera qualquer questão acadêmica, sobretudo porque o Iorubá é uma língua, com todo respeito, mas é uma língua grafada por missionários ingleses, há coisa de 3 séculos atrás, enfim, é uma língua nova. E nós utilizamos o Iorubá de terreiro, só mudando um pouco aí de assunto, mas você tem o Iorubá que sofreu a colonização inglesa, onde a cor azul é bulu, a amarelo é ielô, e no nosso lado nós vamos chamar o azul de Oju Orum, que é o olho do céu, e o amarelo de Oju Eim, que é o olho do ovo. Então, esse é o Iorubá arcaico, esse é o Iorubá de Candomblé, esse é o Iorubá que eu professo. Então, eu não vou trocar aquilo que eu recebi de ouvido por uma grafia correta, de uma cantiga correta, e muito menos de uma cantiga que seja inteligível à Sim, tradução para o nosso olhar ocidental. Porque aí eu acho que é trocar a forma pelo conteúdo. Então, sim. eu sou A gente contra tem a falado muito evadir o sobre isso, axé. viu, Babá? E Sim, todo mundo compartilha da mesma opinião que o senhor está falando, a importância de preservarmos a oralidade que recebemos dos nossos ancestrais, até para valorizar exatamente. todo o sacrifício que eles tiveram para resistir até os dias de hoje para a gente, né? Sim, Então, que a gente até queira compreender certo tipo de coisas, saber de onde vem, enfim, ok. Mas que a gente não pode jamais desmerecer e muito menos desfazer do que herdamos dessas pessoas, né? Dessa ancestralidade. sim, sim. Isso eu acho também fundamental. Quando nós, quando eu me dispus a fazer uma homenagem à minha avó pelos 100 anos da iniciação dela, e nós gravamos o CD Cantando para Ganju, foi um CD feito com todo carinho, foi um resgate das nossas cantigas, da nossa tradição oral. E aí, Luiz Felipe de Lima, de Oxalá, e produtor musical, foi ele que produziu o nosso CD. O CD foi todo feito da forma mais profissional possível, e chegou na hora que ele falou: Maurício, vamos colocar letra? Eu falei: de jeito nenhum. Letra de jeito nenhum. Por quê? Porque eu consigo entender que, primeiro, eu não seria quase que impossível grafar aquilo tudo. E segundo, se você for grafar e você estudou um pouquinho de Yorubá, você vai ter que consertar alguma coisa. E eu não me sentiria nada à vontade em consertar o meu axé, porque consertar aquilo que eu recebi. Então, eu sou contra esses resgates, eu sou contra
a essa busca de africanidade dentro do candomblé para tornar o candomblé legítimo. Isso não torna o candomblé legítimo, isso acaba com o candomblé para mim, e eu sou um homem de Que Xangô, sou na minha claro. opinião, na minha opinião, isso está nos enfraquecendo fortemente, né? E eu percebo que Sim, isso sim, também está sendo uma atitude de jovens, de pessoas jovens de santo que estão se colocando como babalorixá, como ialorixá, né? E aí entra a questão até de se respeitar o tempo religioso, da maturidade de cada um, porque cada um tem o seu sim, próprio tempo, né? De compreender, será que essas pessoas ela tem maturidade para assumir tamanha responsabilidade na sociedade, para fazer isso que eles estão fazendo? Essa sede, né, de africanidade e essa explanação excessiva de coisas que eles, na verdade, até muitas das vezes pré-julgam, não é nem porque a gente de verdade, de fato, pratica, né? E uhum, expõe, assim, com muita facilidade, né? Eu não acredito que essas pessoas, Babá Maurício, façam isso com consciência de quanto isso denigre a nossa religião, de quanto sim, isso nos prejudica. Mas eu acredito que talvez seja a falta de maturidade. Talvez com seja certeza. botar ouro na mão de quem não sabe manusear, né? Sim, E aí sim. a gente chama aqui a responsabilidade do líder religioso desses jovens, né? E que as pessoas que dá o título de babalorixá e alorixá para os filhos, né? Que eles se atentam, né? Que eles orientem a importância da orientação e de observar se aquelas pessoas estão de fato preparadas, maduras, né? Sim. Para já subir tamanho cargo, né? Eu acredito o seguinte, a gente vem de uma descendência muito feliz. Você é descendente do Gantuá, sou descendente do Axé Pofangá. A gente recebeu uma liturgia, assim como todas as pessoas que são descendentes de outras casas, porque eu acho que aí já não está mais em voga, é a do Axé tal, ou do Axé tal, mas, primeiro, para você ser pai, você precisa ser filho. A pressa no candomblé mata. Os meus filhos não têm pressa, porque se eles tiverem pressa, eles não permanecem na casa. Vão continuar andando, né? Exatamente. Se eles tiverem pressa, eles não vão permanecer na casa. Então, os que estão não tiveram pressa, porque o candomblé ele acontece dentro, as coisas acontecem dentro do seu tempo. E a pressa, ela liquida, porque você tem uma liturgia riquíssima, é uma liturgia que precisa ser reolhada várias vezes. A todo momento, eu estou repassando a minha liturgia, eu quero conversar com vocês especificamente sobre Covid depois. E eu tive que repassar a minha liturgia, e você acorda para uma série de coisas, você atenta para uma série de coisas a todo momento. Está embutido atrás do Mariô uma série de coisas que o seu olho apressado não viu e que, de repente, a gente vive uma existência inteira e não viu. E aí o que acontece? Existe a pressa de fazer o santo, a pressa de fazer a obrigação, a pressa de pegar o DK, a pressa de abrir a casa, e aí se passou corrido pelaquela casa se iniciou. Isso, quando muita sorte, quando começa e termina dentro daquela casa. Quando os Exatamente. problemas não são maiores, a conveniência, os problemas não são maiores, porque também a gente não tem como julgar isso, porque cada um vive um tipo de problema. Né? Não cabe a gente julgar esse tipo de coisa. Mas óbvio que toda casa tem problema, toda família tem problema, a sua tem, Normal, a minha tem, como a nossa família com carnal certeza. também tem, mas é óbvio que uma coisa não existe, nem na família de santo e nem na família de sangue, ex-pai. Ex-pai não existe na nossa religião. É pai uma vida inteira. Se você acordou ele está na cabeça daquela pessoa e aquela cabeça é reconhecida, aquela iniciação é reconhecida, não tem ex, você pode ter mais um pai que dê continuidade àquilo. Mas o pai é aquele que inicia. Ele pode ter outros pais, mas não existe ex-pai. Hoje eu vejo perplexo nas comunidades de candomblé o meu ex-pai de santo, o meu ex-irmão de santo, a minha ex-casa. Eu acho que isso é de uma cocitude, de uma pressa sem fim. A pessoa passou e, de repente, não reparou, não olhou. Então, o que a pressa faz? A pressa faz você passar despercebido pela sua liturgia,
E aí você vai buscar com todo respeito, porque eu acho que são religiões diferentes. Tá? Não estou dizendo que sejam melhores ou piores, mas são religiões diferentes. O culto Lessé-Egum é uma religião diferente. O culto a Ifá é uma religião diferente. O culto ao espiritismo kardecista também é uma religião diferente. E o culto Lessé-Orixá é outra religião diferente. Eles têm, cada um tem as suas características. Mas Com aí vai certeza. buscar, a pessoa começa uma busca incessante. E E o quando não engraçado é que consegue ele com não essa dá busca, vai conta buscar nem. na África. E Né? o que me deixa curioso é que o senhor falou uma coisa muito, muito pertinente e que de fato tem também, eu visto muito reparado quanto isso, que normalmente essas pessoas que são iniciadas no candomblé e que busca, tem toda essa sede, né, de busca por todos esses cultos diferenciados, eles estão eternamente em busca de algo. Na verdade, eles passaram pelo candomblé, não aprenderam, passam pelo Ifá, aprenderam menos ainda, vão para o próximo culto, e elas ficam numa eterna busca, como se aquela casa onde ela foi iniciada não fosse autossuficiente. É mais fácil ela pensar assim do que ela se perguntar: será que todas as vezes que eu tive dentro do meu terreiro, eu estava ali de fato, de corpo e alma, ou só estava por estar aí pensando nas contas que eu tenho que pagar, na festa que eu vou, enfim. Há uma Sim. diferença muito grande, né? E eu acho isso também. Um convidado anterior disse uma coisa muito interessante, de que ele disse, né, o candomblé para mim me basta. E essa é a sensação também que eu tenho. Né? Não, Idem, idem. lógico, respeitando toda essa Com diversidade. certeza. Eu sou apaixonada pela diversidade, eu acho que o bonito é a diversidade. Porém, Sim. eu acho importante, fundamental, a gente buscar a nossa própria identidade e verdade. Porque Com quando você certeza. se inicia, você não, a nossa religião, ela não bate na sua porta para te convidar, não é isso, Baba Com Maurício? A certeza, gente com certeza. escolhe, né? A pressa de iniciação é da pessoa, não é do babalorixá ou ialorixá. Então, se ela não tem certeza, enquanto não se tem certeza, eu aconselho que essa pessoa fique. Fique por aí, vai virando a Bian, até tiver a certeza, para que evite, né, todo Com certeza. essas trilhas, diremos assim, né? Sim, sim. Bom, as pessoas estão interagindo bastante, o Babá Maurício, estão gostando bastante. Eu queria ver se eu achava aqui uma fala da que é de Lília, que ela diz assim, importante lembrarmos que os olhos remetem a casa. Ela disse uma coisa aqui que eu achei muito legal. Eu queria só acabar com relação, que eu não Pode, concluí, a por favor. questão do IBA, que o rapaz, eu não Sim. sei se foi um rapaz, foi alguém que perguntou a respeito de questões jurídicas com o IBA. Então, como eu estava falando, é que eu vou entrando por uma coisa, saindo por outra, Eu mas também sou meio o que assim. acontece... é a nossa parte borboleta, tá certo. Vamos É, lá. E aí, é, é, eu entrego, como estava falando, liturgicamente, esse ferro, esse otá, na mão daquela pessoa. Dentro da minha concepção, eu estou entregando a ele uma parte da natureza, a ele, para que caiba a ele cuidar dessa parte. Axé é uma energia que é esgotável, ela precisa ser renovada. E o Adoxu, o iniciado, ele vai ser o responsável pela manutenção. Como vai ser essa manutenção? Com a presença durante o Odum, durante as obrigações do calendário anual. Né? Pelo menos esse é o candomblé que a gente professou até hoje. A gente não sabe o que vai ser a nova vida daqui por diante. Mas o que a gente professou até hoje, sobretudo dentro da tradição que eu fui iniciado, a gente cobre um calendário litúrgico que começa com o Ibó, os ancestrais e a água de Oxalá, e vai sim, terminar lá em Xangô no final do ano. Então, tem todo o ciclo de todas as obrigações, os ojobós, os orixás de cabeça comem e os orixás das pessoas que estão presentes, carrego também comem e fazem parte daquela festa. É o momento em que o Ogum do seu carrego vai ser individualizado na festa de Ogum e vai receber o axé dele, vai receber as homenagens dele e todos os axés que são direcionados a ele. Então, se eu entrego esse bar na mão da pessoa, esse otá, esse terro na mão da pessoa, ele pertence à pessoa. Todos os meus filhos têm a ciência disso. Nenhum deles são presos à casa de Xangô pelo Ibá, porque o Ibá é deles, são eles que colocam no pepelê.
Eles são livres para tirar a qualquer momento. A única coisa que eu desejo é que eles não peguem aquilo e despachem. Mesmo que eles se desliguem da casa, levem com eles, porque interessa a eles, não interessa a mim. Então, assim, a pergunta que o participante fez, dentro do meu universo, dentro da minha realidade, eu jamais chegaria a um ponto de uma briga jurídica, judicial, por causa de, por segurar ou não, porque essa é a minha filosofia. Foi assim que eu aprendi, foi dessa forma que eu nasci, foi assim que eu conheci o candomblé. O Ibá é do filho. E, nossa, volto a dizer, a gente acabou de conversar sobre isso, a gente não bate a porta de ninguém. A pessoa bate pela vontade do orixá, bate pela vontade da sua cabeça, ela chegou, ela é livre para ir e vir. E se for, leve o seu Ibá. O Ibá é todo seu. Entendeu? Ele Isso só não aí. pode diminuir o axé. O que ele vai fazer de todo errado vai ser despachar, porque para mim, Ibá, uma vez consagrado, ele é para sempre, porque a gente joga uma gama de vida em cima daquilo ali. A gente manipula energias que representam vida para condensar uma energia na natureza dentro, ou num ferro ou num otar. Basta a pessoa preservar e cuidar disso, né? É uma energia que está ali antes da gente, que vai continuar depois da gente. É muito importante que as pessoas tenham a ciência disso, que tenham o candomblé, não como uma religião de resultados, porque o orixá não precisa, Xangô não precisa do meu amalá para comer. Quem sou eu no hortifruti, na fila do hortifruti, para Xangô depender do meu amalá? Xangô é muito grande para isso. Eu não sou o primeiro representante, não serei o último, e tenho certeza que vão ter muitos melhores do que eu, se Deus quiser, vai ter, porque a nossa religião precisa preservar. E eu preciso ter a certeza que no ano 3000, os otares de Xangô vão estar lá, da mesma forma como os otares de Xangô de Manhaninha estão cuidados pela gente em Coelho da Rocha, parte deles, e tantos outros, Pai Ovassanhá, e assentamentos centenários. Isso, esse é o nosso axé, é dessa forma que a gente professa. Então, respondendo à pergunta do participante, dentro do meu universo eu jamais teria uma briga, porque a minha filosofia é essa. Todos livres, com certeza. Total liberdade. Ética acima de qualquer coisa. Mas a hierarquia, eu só que seja cumprida, sim. O senhor, então, as pessoas estão admiradas com a tranquilidade, a seriedade impressa nas suas palavras, na sua expressão, a segurança, né, dita pelo senhor, e estão todos aqui batendo várias palminhas, tomando várias vezes de bênção, Obrigado, enfim, né, as pessoal. pessoas estão amando. E eu, claro, né, muito feliz, né, porque, modesta à parte, eu tô só escolhendo gente assim, né, fazer o quê? Vocês são Você é minha ótimos. rainha, você é minha fã. Eu muito feliz mesmo, porque as pessoas, cada pessoa que passa aqui, eu percebo que as pessoas estão bem interagidas, a gente já tem um grupo que não está batendo, que está sempre aqui com a gente, né, seguindo, interagindo, fazendo perguntas. Eu realmente estou muito feliz. Eu também acho que as pessoas são livres, né, tem o livre-arbítrio. A minha mãe é uma pessoa também que prega muito isso, ela até diz, né, deixo solto aqueles que amam, eu esqueci o provérbio, mas ela quer dizer que, né, que tem que deixar as pessoas soltas. Se voltarem é Com porque eu estive, né? Se certeza. não voltarem é porque eu Com nunca certeza. tive, não era para ser. Então, é a vida que segue, né, para todo mundo. Eu acho que as palavras do Senhor realmente está sendo um presente para todos nós que estamos aqui, para Obrigado. todos que vão Obrigado. assistir depois, de uma sabedoria, de uma tranquilidade, enfim, e pontos muito importantes de se registrar, né? Até para boas reflexões, porque o candomblé realmente não se faz sozinho, e eu acho que na vida não vejo problema de a gente copiar coisas boas na vida, né? Tem tanta gente que copia coisas ruins, né? Então, É que a verdade. gente deixe boas referências para os mais novos e que as pessoas tomem como espelho, né? Pessoas idôneas, sérias, responsáveis e que tenha toda essa concepção, né? Do respeito ao sagrado. Vamos avançar. Vamos.
Baba Maurício, quais são suas referências religiosas ou as referências, né? E o porquê? Referências, meu pai de santo, com certeza, foi quem me apresentou o candomblé. Eu fui fazer santo, eu nem sabia direito, eu fiz santo com uma irmã de Ançã, eu fiz santo com uma menina de Ançã, e ela entendia mais um pouco. Minha mãe, minha rainha, minha dona, minha mãe pequena, maravilhosa, benção minha mãe Maria, que é minha Jupiter. Ançã é minha dona. E foi minha irmã de esteira, e ela que... E eu perguntava, minha mãe sempre foi de Umbanda a vida inteira, e a gente nunca frequentou, a gente ia uma vez ou outra, aquela coisa de criança, mas eu perguntava, meu Xangô é qual? É São Jerônimo, é São Pedro, enfim. Isso recolhido dentro do par de axé. Então, a gente veio de uma época que a gente é anterior à internet, a gente é anterior ao celular, a gente é anterior a isso tudo, né? Então, enfim, por que eu estou falando isso? Desculpa. As referências, referência religiosa. A referência é meu pai, porque me apresentou o candomblé, onde eu não conhecia absolutamente nada de candomblé. Minha outra referência é minha mãe, Regina Lúcia, porque me ensinou de uma outra forma a ser pai. Ele me ensinou a ser filho. Eu aprendi a ser filho dentro de uma casa cheia de mulheres mais velhas. Eu estava conversando isso, meu Deus, com quem eu conversei isso? Eu lembrei disso, de onde eu fui lembrar isso? Já não me lembro mais direito, mas eu estava conversando da história do quebrar o feijão da casa. E eu ia e elas me davam um moinho e me ensinaram a quebrar o feijão, eu quebrava o feijão, depois eu passava a massa e depois eu batia. Elas levavam para mim o feijão, voltavam, eu limpava, meus irmãos ajudavam a limpar, passava a massa e batia a massa. E no ponto grosso, no ponto fino. Irmã, eu demorei quase que um ano, depois de feito, para descobrir que aquilo ali era a massa do acarajé. Por quê? A casa de Juscelino, a cozinha de Juscelino, era um clã de mulheres mais velhas, todas douradas de Oxum, e mulheres baianas, muito silenciosas, a maioria delas lá de Santo Amaro, aquelas baianas quietas, caladas, e bate a massa, faça assim, faça assado. Teve uma que uma vez virou para mim e falou, eu preparo a massa do acarajé. Eu falei, eu não sei fazer isso. Ela, é você que cuida da massa. Aquela massa do feijão, ok. E assim eu fui descobrindo, entendeu? E depois fui descobrir como fazer, como fritar o acarajé e como colocar o acarajé, a temperatura ideal do azeite, com a minha mãe Rosimério. Porque aí eu já estava em Coelho da Rocha, levado pelo meu pai. Minha mãe estava assumindo a casa, a gente era meia dúzia de gato pingado. E aí eu tive como chegar perto da cozinha no momento em minha mãe, Rose, sempre, minha mãe Rose de Oxóssi, que é de Oxóssi, irmã carnal da minha mãe. Ela que sempre fritou os acarajé, que é uma mão maravilhosa. A mãe delas era baiana em Copacabana, tia Eunice, filha de pai Procópio de Ogunjá, mãe carnal de minha mãe Rosemary, Arrasando. de minha mãe Regina Lúcia. Então, era baiana de tabuleiro. Minha mãe Regina faz uma muqueca de ovo de você comer de joelho. Então, minha mãe Rose que fritava os acarajés. E aí, um dia, eu vi e aprendi da mão dela como fazer, como manejar. E todo o restante foi aprendido desse jeito. Foi indo comprar o pão com o pai Alberto, e aí aquela folha ali, é isso aqui, meu filho. Olha, a folha quando está fazendo assim, a gente não pode tirar, não. Está vendo o tempo assim? Ó? Não pode tirar, não. O Sam é um homem de muita troca. Ele é cheio de regra. Se furar a regra, a folha vira Maria sem vergonha. Não é mais folha, não é mais entendeu? É mato. Arrasando. Então, assim, eu, graças a Deus, graças a Xangô, graças ao Omolu e Iemanjá, eu tive uma boa escola. Então, minhas referências são eles. Minha referência em termos de ética, de Baba Maurício. silêncio. Baba Sim, Maurício, perdão. Gente, 20 segundos para fechar a live, mas a gente vai voltar para a gente finalizar esse bate-papo, tá? Eu tenho que te interromper, tudo senão vai bem. fechar isso. Não saiam daí, gente. 10 segundos vai fechar. Vou abrir novamente uma nova live. Esse papo tá excelente e a gente volta aqui para poder voltar essa conversa aqui boa aqui com o Baba Maurício.
Boa noite, gente. Gente, enquanto vocês estão entrando aqui, mais uma vez, meu muito obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos. Eu tô fazendo uma série de bate-papo, né? Para quem não sabe, todas as segundas e quinta-feiras, tá? Às 20 horas aqui no Instagram. Todas as segundas e quinta-feiras, 20 horas. A próximo convidado de quinta-feira agora será a que é de Sandra, do Axé Opofonjá, do Rio de Janeiro, tá bom? Da casa da mãe Regina, de Iemanjá. Então, quinta-feira agora, às 20 horas, a gente vai estar batendo um papo maravilhoso com a nossa querida Eked Sandra, do Apofonjá. Eu vou convidar novamente aqui o Babá Maurício para a gente voltar aqui para nossa conversa, viu, gente? Que tá muito bom. Mais uma vez, meu muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Ele está voltando aqui para falar aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Aretusa de Oiá, e Alaxé do Ile e Almidaí Axé o Balaió, a filha da mãe Márcia. Ele está entrando aí, gente, para dar um oi e voltar aqui com a nossa conversa. Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. O senhor tá me vendo? Tá me ouvindo, babá? Se o senhor estiver me ouvindo, eu vou tirar e vou convidar de novo o senhor. Vou convidá-lo novamente aqui. Tá bom, né, a conversa, né, gente? Eu tô adorando. Babá, Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, mas não estou vendo. O senhor está me vendo? Eu estou te vendo, mas não estou me vendo. É. O senhor chegou a mexer alguma coisa na internet? Como é que tá aí? Não, não. Vou tentar entrar, sair e entrar de novo. Tá bom. Gente, enquanto o Babá Maurício entra, eu quero deixar também dito para vocês que todas as pessoas que já passaram aqui no bate-papo e todas que vão vir a passar, todos os bate-papos estão disponíveis no canal da minha mãe, Mãe Márcia de Oxum Oficial, no YouTube. Mãe Márcia de Oxum Oficial no YouTube, tá? Então, esse bate-papo de hoje aqui também vai estar salvo também a partir de amanhã, no máximo demora 2 dias para a gente botar lá no canal disponível, tá? Então, quem perdeu de repente o início desse bate-papo, não se preocupe, porque vai aparecer de novo. Vou convidá-lo novamente. Oi? Oi, tô te vendo, mas não estou me ouvindo. Não estou me vendo. Pois é, que estranho, né? Gente, o pessoal que está aí assistindo, de repente que tem um pouco mais de experiência, alguém consegue dar uma opinião aí, de repente, o que está acontecendo? A gente está ouvindo ele, mas não está vendo. A câmera tá virada para o senhor? Tá, tá, não Ah, tava. Desculpa, ossos dos ofícios, é assim mesmo, não se preocupe. desculpa. Então, Pablo, o senhor estava nos contando a sua referência, né, religiosa e nos dizendo por quê. Pode continuar, porque eu tive Minha que interromper. referência então, meu pai Joaquim, é, minha mãe Regina e mãe Regina Bamboche. Minha voz está saindo metálica, vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Para mim tá meio ruim aqui. Tá dando um eco Rosana, ruim. Rosana perguntou, pediu para o senhor se o senhor podia falar um pouquinho sobre o que o senhor acha da educação nos jovens no terreiro.
se o senhor acha importante, né, o quanto líder religioso, sempre incentivar os jovens a estudar, enfim, a buscar sempre um bom caminho. Com certeza, com certeza. É a função da Casa de Candomblé, colocar a pessoa no caminho, estudar, trabalhar, trazer conceitos de vida, de ética, de sobrevivência na sociedade, levar isso para o trabalho, levar isso para a família, reconectar a pessoa com a família, se ela está com problemas com a família. Eu acho que a função de um sacerdote, a função do EBE e a função do candomblé é essa, é ser abrangente nesse ponto, sim. É ser agregadora, com certeza. Axé. Fala para a gente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mais um tempo muito difícil, né, Babá? Nos últimos 2, 3 anos a gente tem vivido tempos obscuros. Em tempos de pandemia, né, da Covid-19, muitas pessoas estão tendo reflexões sobre tudo que tem acontecido, né? De bom, de ruim, tem gente que não consegue ver nada de bom. O senhor, como líder religioso, qual é o seu olhar do que a gente está vivendo no momento? Qual a orientação que o senhor está passando para aqueles que os seguem, para os seus filhos? Enfim, conta um pouco para a gente o seu olhar sobre tudo que tem acontecido neste momento. A minha atitude com relação à situação e à casa foi atender a determinação da OMS desde o dia 16 de março, que foi o isolamento total. A gente parou de frequentar a casa, parou de trabalhar, eu, no caso, parei de trabalhar, no caso, a Procuradoria-Geral do Estado mandou a gente para casa, e eu cumpri as determinações, estou cumprindo até hoje as determinações da OMS, que é ficar em casa. Então, a gente tem a questão, eu moro em Vila Isabel, a roça é em Itaipu, Niterói, em outro município. Então, eu tive que achar, eu tenho uma filosofia minha, que a justiça deve andar, para que haja paz tem que haver justiça. Então, por exemplo, eu não tenho como escolher, fulano vai esse final de semana, porque a gente sempre fez tudo em grupo, todo mundo junto. Então, como eu vou dizer agora, só o fulano vai à roça, ou só o ciclano vai à roça? E eu achei por bem fazer o quê? Os que moram juntos, porque tem famílias na casa, tem pessoas casadas, com marido, esposa, e a maioria dos meus filhos tem a chave da casa. Tá? Então, eles ficam, cada dia de um final de semana, vai um grupo que mora junto. Então vai, cuida do quintal. Se é uma biã, se é um iaô, cuida do quintal, deixa as águas no balde descansando. No dia seguinte vai um mequede, um ogã, ou um filho mais velho, e completa as talhas, entra nos quartos de santo, limpa os quartos de santo. E assim a gente tem feito. Por exemplo, o primeiro final de semana, a primeira quarta-feira de junho, subiu a minha mãe Daniele, que é Yalabaqué de Xangô, com minha irmã Neire, que é Ariadagã, é mãe carnal dela, mora com ela, e é Ariadagã, da casa onde eu fui feito. Então elas subiram e fizeram a malá para Xangô. Eu tenho comigo o seguinte, volto a dizer, Xangô existe antes de mim, vai existir depois. Quem sou eu para sentar em cima da chave do quarto de Xangô? Eu vou embora, ele fica. Xangô é dos meus filhos. Já não é meu há muito tempo. Desde que eu iniciei o primeiro Iaô, ele é dele também e é de todos eles. Xangô pertence a todos os meus filhos e aos meus irmãos que estão comigo dentro da casa. O assentamento, quando eu digo Xangô, o assentamento dele pertence a todos eles. Eu não tenho posse sobre isso, nem tenho a pretensão de ter posse sobre ele. A casa de Itaipu é a casa dos meus filhos. A minha casa é Juscelino, é onde Xangô nasceu, e é o Axé Pafongá de Coelho da Rocha, que é onde eu terminei as minhas obrigações e onde eu vivi minha vida inteira. Essas são as minhas casas. A casa de Itaipu é a casa dos meus filhos. Eles nasceram lá. Eu só sou o administrador. E o primeiro, necessariamente substituível. Eu vou, vai ficar outro, e assim vai. É isso que eu procuro passar para os meus filhos.
Então, a questão de estar cuidado, a questão de Xangô ter atenção dos filhos, ela passa longe da atenção que tenham para mim. Eu quero que tenham atenção com ele, que cuidem dele, que briguem por ele, que defendam ele, que defendam o culto, defendam aquilo que as nossas ancestrais deixaram. Axé, muito bonito, adorei essas palavras. É bem isso aí, né? Porque os orixás transcendem, né? Xangô não reconhece a morte, né? Sim, Então a gente. O nosso corpo tem validade, né? Mas a nossa espiritualidade vai para além dessa vida, e os orixás vão permanecer para todos que herdarem, né? sim. Herdarem de bom gosto, de bom agrado, com coração e tudo mais. É muito bonita suas palavras, é um bom exemplo, um bom pensar. Mais uma vez, eu estou mega feliz porque é incrível como as perguntas são as mesmas para todos que por aqui passam, mas como que há uma diversidade incrível de pensamento, uma riqueza de mensagens, né? Que Porque vocês ponto todos. de vista, né? Lindo, lindo, é lindo. Eu tô assim muito feliz, me sentindo muito presenteada, honrada, e lógico que a gente vai absorvendo tudo isso, né? Então, as pessoas se sentem contempladas também, se identificam, têm a chance de muitas das vezes conhecer um pouco mais, né? De todos que passam por aqui, de ter novas referências, né? De se permitir abrir novos horizontes, um olhar diferente. Às vezes a pessoa passou a vida inteira fixa com uma ideia e aí, de repente, vem um senhor e explana uma outra visão e aquilo, de repente, floresce na cabeça da pessoa. Então, eu acho muito importante. A Jamile, que é a Ebome de Nanã, que passou por aqui na semana passada, eu estava perguntando para ela a importância, né, o quanto jornalista, dos registros, né, feitos nas casas, e se tem algum limite para ela, né? Eu queria estender essa pergunta também para o senhor, se é permitido filmar os ritualísticas religiosas na casa do senhor, não só festas, como obrigações internas, ou se não, o que o senhor acha sobre isso? Enfim, conta um pouco sobre isso para a gente, por favor. Isso foi um desafio grande, porque a casa em que eu fui iniciado, a casa de meu pai permitia a foto e até filmagem. Isso a gente estava em 1990, 1980, final de 80, início de 90, uma época que até quem tinha uma máquina de filmar alguma coisa era um grande achado. As fotos eram batidas e eram reveladas naquela situação de 36 poses. Eu consigo entender tudo isso como uma fase anterior e posterior. Nós tivemos uma fase das nossas ancestrais, fundadoras do Axé Confonjá, e que estabeleceram um culto perseguidas policialmente. Então, uma fotografia era uma prova de que você estava fazendo algo ilícito. A gente tem na coleção que a mãe Regina Bamboche, que a Lina colocou, Ebamilina colocou, fez a exposição de mãe Regina, e tem um triste documento que é o pedido dela na delegacia para poder tocar candomblé. Entendeu? Sim. Isso era uma coisa perseguida, então isso era uma prova cabal de que você estava fazendo alguma coisa errada. Meu pai deixava fotografar, Coelho da Rocha manteve a questão de não fotografar. Quando eu abri a casa de Xangô, eu tive que adequar o meu ser entre aquilo que meu pai me passou e que a minha mãe estava me passando. Óbvio que eu absorvi muito mais coisas do que a minha mãe me passou, que a minha mãe me ensinou a ser pai. Eu tive que administrar aquilo tudo ali. E eu abri a casa de Xangô no ano 2000, por volta do ano 2002. A casa de Xangô foi aberta dia 1º de dezembro de 2002. E nunca foi tirada foto de Iaô nenhum, apesar de eu ter foto da minha iniciação
Desde o primeiro IAO eu não deixei fotografar, porque hoje, antes tinha um delegado na Bahia chamado Pedrito Gordo. Ele batia nas pessoas de candomblé, ele chegou a prender Pai Procópio de Ogunjá virado com Ogum. Nossos ancestrais sofreram muito. Sim. Hoje, infelizmente, o nosso Pedrito Gordo, ele é de candomblé, ele não é evangélico. O nosso Pedrito Gordo hoje, o nosso perseguidor, ele é de candomblé. Ele professa uma mesma fé que a gente, ele está na internet, e se eu coloco a foto do meu sagrado, ele vai lá e modifica aquilo, faz uma montagem da minha foto. Então, hoje, eu não permito nenhuma fotografia exatamente por isso, para preservar aquilo que é sagrado para a gente. E para manter uma coisa desde o início. Se o primeiro IAO não foi fotografado, enquanto eu estiver aqui, nenhum que nascer vai ter. Eles têm fotografias assim, deles, de Quelê, até para ficar uma lembrança de tudo. Porque hoje eu olho também, por outro lado, me dá pena, porque eu olho para as fotos do nome de Xangô, é meio estranho a gente ver a gente virado com santo, né? Numa foto, é meio estranho. Mas também dá para olhar aquilo ali com saudade, ver meus irmãos. É um registro, mas o registro eu tive que pesar. O que vale mais? O registro, a ter a felicidade minha, fugaz, de olhar aquela foto com ternura e lembrar, ou botar em detrimento toda uma liturgia? Não, o que vale a liturgia, então fica a liturgia, então não se tira foto, é isso que a gente faz. A gente pode até tirar foto das pessoas arrumadas para a hora do candomblé, para o xirê, eles dançam no xirê, mas de orixá virado não. E de obrigação nem pensar. Axé. Muitas pessoas estão se manifestando sobre essa fala. No contexto geral, todas as pessoas estão aplaudindo a postura e compreendendo muito bem a sua explicação, o seu olhar e toda o porquê, né, dessa posição e tudo mais. O senhor falou uma coisa nessa fala aí, é o que eu falo, né? Essa é uma fala que eu pergunto para todos que passaram por aqui. Mas o senhor também falou uma coisa muito, muito certa. Hoje, nós temos grupos de muitos seguidores, muitos, né? Grupos grandes de muitos seguidores, tristemente todos adeptos, né, da nossa religião, de matriz africana, Sim. onde eles ficam parados, aguardando a próxima fotografia, o próximo registro de uma casa de candomblé, seja de onde for, de qualquer canto desse Brasil, especificamente para denegrir a imagem disso, né? Para caçoar, para achar engraçado, para botar defeito. Então, enquanto a gente seguir com esse olhar, a gente não precisa de inimigos mais, né, Babá? A gente não precisa mais de pessoas opostas, né? Porque nós mesmos estamos fazendo isso com a gente, com o nosso próprio povo, né? O diferente nem sempre é errado. E mesmo que, no fundo da minha cabeça, Aretusa, você não acha que tem coisas erradas? Eu tenho convicção que tem muitas coisas erradas. Mas quem sou eu para chegar em rede pública e sair detonando a imagem do próximo? Se eu não tenho essas pessoas para tentar um diálogo, tentar uma conversa, tentar uma orientação, eu não posso me fazer ter esse acesso para detonar essas pessoas, porque as pessoas que não nos conhecem, que não sabem que existe essa diferença de nação, essa diferença de casa, eles acham que a gente todos pertencem a uma única casa. Essa é a impressão que eu tenho, né, o Babá? Eles atacam, eles generalizam, eles não falam daquela situação específica, né? Quando eles pegam uma fotografia de pessoa, ou um vídeo exposto por nós mesmos, redes sociais, de uma obrigação, de um orô, que tem egé, enfim, cenas fortes para aqueles que não conhecem o contexto, né, como que funciona, o para quê daquela situação, eles pegam aquela mesma imagem, o vídeo, e jogam lá dentro dos templos deles religiosos para dizer o seguinte: olha, a gente contou, isso aqui é diabólico. Isso é coisa de demônio. E aí ele não dá nome, né? Ele generaliza, ou seja, todos nós pagamos o preço dessa demonização que foi construída na sociedade, né? Então a gente precisa repensar nessas atitudes, né?
que está nos afundando, está nos prejudicando, né? A gente precisa, não dá para mudar o mundo, mas se eu tiver o cuidado de zelar pelos que passam pela minha casa, né? Minha mãe, o senhor como liderança, os EBOMs, eu acho que a função dos EBOMs também é essa, de ajudar, contemplar, de ajudar a fazer com que a voz do Babalorixá ou da Iorixá se faça compreender para os mais novos, né? Porque o senhor lá tem o Pai de Santo, mas tem os EBOMs. Então, a função dos EBOMs é fazer com que a palavra do Senhor permaneça, né? Porque a fala do Senhor permaneça no contexto geral. Então, eu acho muito importante a gente repensar sobre essas atitudes. Baba Maurício, fala para a gente o que o senhor acha de mais belo da nossa cultura. O mais belo da nossa cultura é a resistência, sem sombra de dúvida. A resistência dos nossos mais velhos. Volto à velha história do Vodun se aguenta tranco. Resistir a tudo, né? O que a gente mais aprende dos nossos ancestrais é a resistência. Eles resistiram, eles trouxeram essa religião numa situação adversa, eles repensaram essa religião no Brasil, com liturgia própria, com modus fazendi próprio. Não é uma religião africana, é uma religião de culto a deuses africanos, mas brasileiríssima, e sobrevivida na diversidade, sobreviveu com a força do sincretismo, que eu acho que hoje precisa ser respeitado, porque ele foi um mecanismo de defesa e foi um costume. Não que, por exemplo, a missa de Oxóssi no Rosário dos Pretos ela seja desmerecida, ela não complementa a obrigação de Oxóssi de Corpus Christi, mas ela faz parte de uma tradição. Então, ela precisa ser respeitada. Eu acho que o que eu acho que mais lindo tem nos nossos ancestrais e na nossa religião é a resistência, é o não trocar a forma pelo conteúdo, resistir a tudo, resistir à tentação de meter um feijão no liquidificador, se você vai mudar toda a essência dele, e ele não vai ser um acarajé, ele vai ser um bolinho de chuva, porque até hoje, eu volto ao acarajé, eu fiquei meio expert no acarajé, ó. Bom partido, viu? Eu fiquei expert no acarajé, o que acontece? Você não vai ter nunca, ou você tem a textura do feijão quebrado na pedra e passado na pedra. A única coisa que evoluiu, graças ao Ogum, que o Ogum é o senhor do progresso, é o senhor da evolução, mas é o orixá que facilita a vida da gente, né? A Ladadá Megeu Simalé, o ruim. Teve um moinho. Depois do moinho, o moinho é uma bênção. Perto da pedra, de quebrar na pedra, ele é uma bênção. Mas olha, bonito, por causa da pedra. Oi? Por isso que elas tinham um gincá bonito, tem um ombro... O ombro solta no movimento da pedra, exatamente, no aló. O que acontece? Nenhum desses eletrodomésticos conseguiram, agora falando sério mesmo, nenhum deles conseguiram chegar à textura do moinho, da pedra, a não ser o moinho. O moinho, ele manteve a textura da pedra, a textura que precisa ter o feijão para ser quebrado primeiro, para ser lavado, para depois passar a massa. Então, aquela massa ela não pode ser passada demais esfarelada, porque você tem uma perda de amido, você perde o amido, o acarajé não vai fermentar com a cebola e não vai tomar aquele jeitinho. Ele vai arriar no azeite. Então, não tem liquidificador, não tem multiprocessador. Dá para fazer. Mas você pode ter certeza que ele não vai ter a textura do acarajé, ele vai ter a textura de um bolinho de chuva. Verdade. O Baba, eu não conhecia expert em acarajé. Eu não sabia que você era... Mas isso são coisas que a gente precisa preservar. Porque a gente precisa, assim,
é ter o bom senso em usar a modernidade. A modernidade não deixa de ser um grande axé de Ogum. O crescimento, a evolução é um axé de Ogum. Né? Eu reconheço isso. Ogum, antes de um guerreiro, Ogum é o senhor do progresso, é o senhor do dia de amanhã melhor, é o Assiwaju, é aquele que vai à frente, que abre o caminho e que pode, só ele pode fazer um novo caminho. Exu é o dono dos caminhos, mas se Ogum não abrir um novo e não fizer um novo caminho, não há aquele caminho. Ogum é o dia do amanhã, o amanhã melhor. Então, a gente precisa ter a visão desse axé, desse crescimento, trazer aquilo que vai... Ou seja, a internet, ela é uma bênção. De acordo com a mão e o ori que estiver conduzindo, ela vira uma praga. Entendeu? Então, na verdade, tudo que tem no meio disso é o ser humano. É o ori. Isso. E as benditas das escolhas do ori. Né? Porque o ori, ele é dono das suas escolhas, ele é livre das suas escolhas. Né? E aí vem as consequências juntas, né? Porque para isso Exu está na nossa vida, como espectador daquilo que a gente vai escolher. E óbvio que tudo que vai e volta, a natureza, a energia, ela flui de um lado e do outro. Para isso que o Lorum determinou, Exu toma conta desse axé, do axé de vida, para que a gente tivesse as nossas escolhas e, em conjunto, responda por elas, né? Eu acho que é esse alô que a gente precisa ter, esse olhar, é esse olhar que eu procuro passar para os meus filhos. Por exemplo, eu não posso colocar na responsabilidade de Yansan se o fulano vai lhe fazer feliz. Por quê? Vai depender das escolhas dele, vai depender do Ioacuelé que ele vai trilhar, se ele é uma pessoa que vai optar pelo bom caráter, ou se a cabeça dele não vai virar com uma outra coisa. Então, ou seja, entender o orixá como uma força da natureza que está junto a gente, é uma partícula da gente, né? Você foi feita de fogo, eu fui feito de fogo, bate aqui, nós dois, somos de semelhança. Cada um é feito da sua essência natural. Mas esse orixá que mora em nós, que está dentro de nós, que foi acordado com a iniciação, ele não é um espírito. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha, a escolha de ori. Para isso, o culto de ori, dentro da nossa liturgia, né, é diferente. O gori ele é diferente da obrigação de orixá. Então, é muito importante que as pessoas se responsabilizem pelas suas escolhas e não tratem o orixá como espírito, porque o orixá não é espírito. O orixá não é aquele que vai ver o dia de amanhã. É ele que vai conduzir a gente ao amanhã e inspirar a gente nas nossas melhores escolhas. Mas para que a gente tenha essas escolhas, a nossa cabeça tem que estar aberta e conectada com o orixá. Porque se não estiver conectada, nada feito. É verdade, muito bom. Babá, eu vou pedir só 2 minutinhos, só para mim poder fazer uns agradecimentos, para a gente poder prosseguir. Claro. Penúltima reflexão. Bom, eu queria agradecer a minha mãe, lógico, né, que ela está aí presente. Gente, beijo, mames. Reforçar que a gente faz o bate-papo aqui todas as segundas e quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira agora será que é de Sandra, né, do Opofonjá, daqui do Rio. A querida que é de Sandra. Ela estava aí, deu um alô pra gente, eu não sei se ela ainda está, mas ela estava. Gente, não perca, tenho certeza que vai ser tão bom quanto. Queria agradecer ao Andrew César, que é o que faz a arte, toda a parte do web design. Dizer que a gente está puxando uma campanha também, Matrizes que Fazem por Todos, que é uma campanha que a gente ajuda a comunidade do nosso terreiro e entorno. E, dependendo da ajuda do mês, né, a gente já está indo pelo 3º mês que a gente está fazendo essa campanha. A gente está ajudando também outros terreiros irmãos, né? Com cestas básicas, kit de alimento, produto de limpeza, enfim. Quem puder ajudar, a gente aceita ajuda. Entra na página lá, Matrizes que Fazem por Todos. Ao Marcelo Fritz, do ICAP, do Jornal ICAPRA, que está sempre ajudando a gente a divulgação. E ao seu Cosme Félix, que é da Tribuna Afro Brasileira, é o jornal mais antigo de São Paulo. E Africanamente, da Silvani. Queria agradecer também pessoas que estão sempre aí comigo, em especial, né, que está acompanhando já essa live desde o começo. Queria me dar um beijo especial hoje pro Pedrinho, que é uma criança que sempre está aqui com a gente, o filho da
Maristela, Indra Baiana, que é a mãe dos Irmãos do Coro. Falando Irmão dos Coro, vai ter uma live dia 2, babá, aqui, eu não sei se o senhor gosta de caboclo, né? De caboclo de nação. Eles são de Salvador, Bahia. Eles criaram um grupo de ogãs muito bom. Até indico o senhor depois entrar lá no Instagram. Irmãos no Coro. Então, eles se juntam e cantam de nações diferentes, né? Juntam os ogãs de Queto. Eles estão realizando no Tumba Jussara, no terreiro Tumba Jussara, lá Maravilha. em São Paulo. E vai ter uma live de Salve os Caboclos, dia 2/7, às 2 horas. Eles pediram para falar. Amanhã eu também vou estar participando de uma live, mas como convidada, do Ale Vilar, no Instagram. Vilar, ponto Alexandre. Vilar.alexandre, às 21 horas. Ele é no Japão, né? Então aqui é 9 horas da noite, lá é 9 horas da manhã. Então, enfim, eu fui convidada pelo Alexandre, que mora no Japão, para participar de uma live amanhã. E reforçando que todas as lives são salvas no canal da minha mãe, Mãe Márcia de Oxum Oficial, no YouTube. Então, quem perdeu, de repente, o início desse bate-papo, queira ver também todos os bate-papos que por aqui já passaram, é só ir lá no canal da minha mãe, Mãe Márcia de Oxum Oficial. Vamos prosseguir aqui para a nossa última pergunta. E mais uma vez, meu muito obrigada pela presença de todos, os meus mais velhos, mais novos. Eu realmente não tenho mais o que agradecer. Irmãos do Coro, tamo junto. Manda um beijo para sua mãe, viu? Já deixei um beijo para ela aqui. Qual é o candomblé? Essa é a penúltima pergunta. Qual o candomblé que o senhor deseja para amanhã? O que o senhor espera que não perca, né? Que não se perca o ponto é importante de preservar. Que tipo de candomblé o senhor deseja para o futuro? O candomblé que eu recebi, o candomblé que eu conheci e que eu faço questão de passar aos meus filhos com a máxima nitidez possível, com o mínimo de ruído e com a máxima nitidez possível da tradição que a gente recebeu, para que isso não se perca. Ou seja, o candomblé que eu quero para amanhã e para depois de amanhã foi o candomblé que Mãe Agripina instituiu no Axé Bafajá de Coelho da Rocha sob a orientação de Mãe Aninha. Isso precisa ser preservado. Precisa ser preservada a forma como Xangô recebe um amalá dentro daquela casa, a forma como o Omolu recebe as comidas dele, o Olubagé dele é arriado dentro dessa casa. É isso que eu espero para daqui a 3.000 anos, que meus filhos saibam ir para o mato e acordar uma folha no mato, para que essa folha acorde um orixá na cabeça de um adoxu. E espero mais ainda que o candomblé sobreviva a isso. Eu acho que nossos irmãos nós precisamos nos juntar para conversar sobre isso, para conversar o que vai ser o amanhã. Porque uma coisa é certa, nós teremos um amanhã diferente, um modus fazendi diferente. Nós temos toda uma liturgia que ela é coroada, nós, o Mon Alaquetu, ela é coroada com Faraimará, Osilotum Faraimará, Alaqueture Faraimará. A gente se abraça nesse momento. E na atual conjuntura, isso é inviável. Na atual conjuntura, com o vírus que nós temos ativo no momento, nós estamos em 22 de junho, né, de 2020, em pleno pico da epidemia, e a gente não sabe o que vai ser para amanhã, mas a gente precisa preservar, e é preciso que se pense agora. Hoje eu consigo me enxergar, eu conversei muito ontem, conversando com a primeira filha da casa, que é minha mãe Cristiane, que é a Iaobá da casa de Xangô. Ela foi feita dentro da Xalpafanja de Coelho da Rocha, pela minha mãe. Ela é Quede de Xangô e hoje é Iaobá da casa. E ela é bióloga e eu gosto de conversar com ela porque eu sou um pai de santo, eu não sou biólogo, eu não tenho a mínima ideia disso, e a gente troca muito. E ontem ela veio, a gente conversando, e ela participou de um seminário que vai de encontro a toda a minha filosofia. Dentro da nossa liturgia, nós cultuamos um Omolu, bênção Júlio Balé Xangô, da nossa casa, que a cabeça dele é consagrada para esse Omolu,
que é um Omolu que vive no fundo da floresta, no âmago da floresta. E hoje a ciência consegue entender que a atuação desse vírus é proveniente do desmatamento, prioritariamente do desmatamento, tanto na Ásia, e quanto nós temos um epicentro seríssimo, que é a Amazônia. Porque dentro da floresta se reúnem aqueles vírus que vivem ali dentro da nossa liturgia, sob a salvaguarda especificamente desse Omolu, um Omolu conhecido dentro da casa de Bamboché, dentro do Afonjá, seguramente dentro do Gantuá e dentro da Casa Branca, e dentro de várias casas, porque nós saudamos ele em várias cantigas. E a função dele é especificamente cuidar dessa vida que existe no âmago da floresta. A partir do momento que o homem invade a floresta, esse vírus faz do corpo do homem hospedeiro e encontra no corpo do homem um ambiente próspero para se proliferar. Ele tem uma memória genética de proliferação. Acredito que seja isso, os biólogos aí que me perdoem, mas é isso. A minha mãe, inclusive, tocou no assunto da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela existia no cerrado, o barbeiro ia, mordia o tatu, mordia o mamífero do cerrado. Conforme o homem foi entrando o cerrado adentro, o barbeiro passou a morder o homem e o vírus encontrou um hospedeiro próspero no homem. Então, o que eu procuro falar com os meus filhos, esse vírus, com certeza, ele é proveniente da natureza. Tá? Nós cultuamos a natureza. Cultuar o orixá é cultuar a natureza. Quando a gente faz uma obrigação de Odum, essa obrigação ela começa e ela termina quando aquele carrego é colocado num lugar determinado. Isso eu recebi no candomblé. Uma obrigação só termina com o carrego. O carrego não é lixo. Eu vi uma conversa na internet e eu vi tantos assuntos desconexos sobre isso. O carrego é lixo? Não bota tanta quantidade? Não, o carrego não é lixo. Nós vivemos de uma religião que faz restituição à terra a todo momento. O nosso momento é grave porque a gente não está restituindo nada à terra. Uma obrigação só termina quando o carrego é posto no local, para que a terra seja alimentada. E agora a terra está reagindo. Os nossos abás diriam, especificamente esse Omolu está caminhando pela terra. Não caminhando pela terra espalhando a doença, mas é porque esse vírus, assim como outros 3.000 que residem no âmago da floresta, eles nasceram lá e é para eles ficarem lá, porque o homem tem o seu lugar e a natureza tem o lugar dela. Se houver uma inversão, não gostaria de falar de política, mas viver é um ato político, e a gente tem um governo federal onde a gente presenciou na semana passada o ministro do Meio Ambiente dizendo que era a hora propícia de aproveitar o coronavírus para entrar com o agronegócio e estoporar com a Amazônia. Então, isso é formação de opinião. Então, eu, como babalorixá, tenho que falar para os meus filhos que o não desmatamento não é uma atitude de esquerda, de direita, mas é uma atitude de direito para quem cultua orixá, entendeu? A gente passa por um momento muito frágil porque a gente não está fazendo as nossas obrigações estão suspensas, não vai ter obrigação, e a terra não está sendo restituída. Então, esse momento é o momento de colocar lá, de ver o quanto a gente é querer, de quanto a gente é pequenininho diante da grandeza do orixá, diante da grandeza da natureza. A natureza guarda segredos. Esses é um deles. Esse Omolu cuida especificamente disso, junto com outro Oxóssi cultuado por nós, que cuida exatamente da flora, especificamente da flora, como outro Oxóssi cuida da fauna, da reprodução das fêmeas, do cio das fêmeas. A nossa religião é bela, é linda, a gente não tem que buscar do lado de fora, basta a gente olhar para ela e olhar e prestar atenção.
e ver que a ciência, quanto mais se aprofunda, ela vem de encontro ao nosso saber, aos nossos saberes. Com certeza. Lindas palavras, Babá Maurício, como todas as outras ditas pelo senhor. Obrigado. Babá Maurício, falando nesse contexto, é, é, eu acho que viver é um ato político, concordo com o senhor. Sim. Me deixa curioso perceber ainda uma certa resistência de muitas pessoas de Candomblé em falar político. É mais curioso uma pessoa de Candomblé não compreender exatamente essa fala do senhor, quando o senhor diz que se somos Lessé Orixá, cultuamos a natureza, independente da nação. Com certeza. Todos aqueles governantes que atacam a natureza, essas pessoas eram para se sentir atacadas. Então, Sim. elas não podem separar e dizer e se renegar, ver a importância de nos politizarmos, pelo menos no conhecimento da causa. Né? Não de fazermos parte da política, né? De ser partidária, de entrar dentro de um partido. Porém, de entendermos que sim, influencia completamente, né? Tanto influencia que estamos aí vivendo um desmonte cultural, sim, né? Um desmonte, não é uma desaceleração, é um desmonte literalmente por parte de irmãos nossos que não conseguem entender que culpa desse desmonte é a culpa, porque eles, né, as pessoas que não são de matrizes africanas, que não é da cultura, votar em políticos assim, ok, a gente compreende. Agora, uma pessoa que vota em políticos que nos oprime, que nos mata pela sim, cor, né, que desmata a nossa mata, que ataca tudo aquilo que a gente diz acreditar, né? Então, realmente é algo importante se frisar nessa fala para que eles repensem, porque é importantíssimo, né? Se o tema da live, tudo isso que o senhor está falando, é extremamente pertinente, porque se o tema é a nova geração, eu acho que essa é a função dessa série de lives que a gente está fazendo. É deixar alertas, né, para essa nova geração, porque a nova geração não se resume só com todos que aqui vão passar. Tem milhões de outras pessoas maravilhosas por aí espalhadas pelo Brasil, né? Mas que, infelizmente, ainda não se permite ouvir. E a internet, ela pode nos favorecer, se bem utilizada. Porque uma vez que essas lives estão todas salvas, isso pode ganhar o mundo, como dito aí por uma das pessoas que observou, né? Porque quanto mais pessoas, quanto mais a gente poder compartilhar todas essas falas, essas construções, a gente também ajuda a melhorar certas situações, abrir novos horizontes, enfim, né, nesse contexto. Bom, isso era uma questão que eu queria falar. Outra questão também que eu acho também muito pertinente, que o senhor falou raso também para trás, a questão da academia, né? Até uma das lives que eu fiz, uma das pessoas falou assim, a gente não tem que ter cuidado para não desmerecer a academia. Longe de mim. Desmerecer a academia. Academia é a gente dizer que a gente não precisa estudar. É dizer para os nossos, né, que não é importante estudar. E sim, é muito importante estudar. Isso a gente sabe, todo mundo sabe, né? Porém, a academia, ela tem que entender que há um limite claro, né, e incisivo até onde eles podem falar sobre nós. Porque se eu chegar para um antropólogo, não é isso, Babá? Se eu chegar para um antropólogo, um pesquisador, um historiador, e pedir, vamos bater um bate-papo, e ele se sentir à vontade de falar sobre as nossas fundamentações, aí ele passa a pecar. Porque se a gente chegar para o mesmo e dizer para ele, abre um jogo de búzios para mim, será que ele vai ser apto a abrir? Olha só, eu preciso de um ebó. Será que ele vai conseguir fazer um ebó para a gente? Então, a gente tem que sempre falar, né? Porque a minha mãe também usa um provérbio o qual eu gosto muito. Eu não me lembro 100% assim, mas eu lembro do contexto, né? Um provérbio africano, que enquanto os caçadores contaram a história do leão, o leão sempre foi caçado. Né? Ele sempre foi sempre visto como a fera que é morto pelo caçador. Mas se o leão começar a contar a história dele, muitos caçadores também foram mortos pelos leões. Então a gente precisa cada vez mais se empoderar da nossa fala, daquilo que é nosso, não do que é o dos outros. E nós temos que falar de nós. Por que a gente tem que deixar
né? Enquanto em algum momento dessa geração, por isso nós fomos demonizados, porque por muitas gerações a gente se calou e deixou que as pessoas falassem quem éramos, né? O que a gente cultua, quem somos, onde estamos, e agora não. Agora eles vão ter trabalho com pessoas igual o senhor, né? Igual tantos outros espalhados pelo Brasil. Porque está vindo uma nova geração muito mais empoderada, mais serena, mais responsável, e saber também até onde pode falar, para não vender o nosso sagrado, para não trair, né, a nossa ancestralidade e tudo mais. Então, eu acho isso muito importante. Eu queria que o senhor estendesse um pouquinho mais. O que o senhor... Isso é minha visão, mas eu gostaria que o senhor explanasse mais um pouquinho em relação à sua vizinha, em questão da academia. Que a academia ela tem que compreender que ela pode falar na parte acadêmica, mas ela tem que respeitar a ancestralidade que ela nunca vai ter, a não ser que essa pessoa que está ali representando como academia seja, de fato, um Lessé Orixá. Aí nós Então, temos um problema. fica à vontade. Aí eu reconheço o problema. Eu acho que a academia é necessária. Mãe Aninha dizia que queria todos os filhos de Xangô com um anel no dedo, numa época de repressão. O que ela queria exatamente? Que as pessoas abrissem as suas mentes para que não dissessem sim à própria sentença, como a Estela dizia isso com toda a propriedade. A academia é importantíssima. Ela desenvolve um trabalho importante, respeitável. O que há no meio do caminho e que tem que ser o fiel da balança é o Adoxu, é o iniciado. Volta à história do nosso princípio da entrevista. Biribiribá, Oloju, Abericoma, Mariô. Segredo é segredo. Segredo é sagrado, sagrado é segredo. Isso não é para ser colocado. A gente tem um juramento, né, Senhor Orixá, de segredo. A nossa religião é feita de segredos. Então... Não, mas não fala de segredos, não. De jeito nenhum. Nem mesmo aquele que... Eu não digo para a pessoa, mesmo que seja iniciado, falar de segredo, não. Exatamente. Né? Mas o grande problema pode se tornar quando ou primeiro uma coisa, ou depois outra, o primeiro o antropólogo para depois ser Adoxu, o Adoxu para depois ser antropólogo. O que precisa ter a consciência desse Adoxu, porque em algum momento ele vai ser Adoxu, que ele precisa ter a consciência de que a partir do momento em que ele recebe uma herança ancestral, e essa herança é carregada de segredo, o segredo tem que ser preservado. Na verdade, o problema não é a academia, o problema é quem dá abertura para isso. Porque se você for voltar atrás, por exemplo, Verger teve uma entrada grande dentro do Axé Opoafonjá. Qual foi a fotografia que ele tirou de dentro do Axé Opoafonjá de São Gonçalo do Retiro? Nenhuma, a não ser que tenha sido fotografia de paisagem, mas fotografia de orixá virado, fotografia de obrigações, ele não tirou. Ele foi tirar e lançar na revista Cruzeiro da época, que foi um verdadeiro escândalo, a obrigação de alguma casa, de alguém que permitiu, porque aí o errado não foi Verger. O errado foi o sacerdote que permitiu fotografar o Iaô sendo iniciado. Isso é Iaô. Então a questão está com o nosso povo, não está com a academia. Isso aí. Eu acho que o bom senso ele tem que estar dentro do Adoxu. Todo Adoxu ele precisa ter a consciência da herança ancestral que ele carrega. E é isso que eu faço. Como o beija-flor apagando incêndio na floresta, eu faço com os meus filhos e eu faço a cada oportunidade que eu tenho de falar em público. Porque a minha fala, como babalorixá, como pessoa vivendo dentro do candomblé durante esses poucos anos aí, é passar a minha visão para os meus irmãos de candomblé. Ressignificar o pensamento, abrir a mente daquilo que a gente já viu. Mas essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade de guardar o AO, de guardar aquilo que é sagrado, é nossa. A academia ela faz a parte dela. E ela vai apresentar aquilo que for permitido a ela. Porque ela não vai entrar com uma metralhadora para presenciar um AO. Né? Então, quem é o fiel da balança no meio disso tudo aí é o sacerdote, é o babalorixá, Ialorixá, que permitiu aquilo ser desnudado.
Com certeza. O senhor está coberto de razão. Também percebo. Babá Celso, boa noite, viu, Motumbá? Eu vou participar também de uma roda de conversa, que eu tive a honra e o convite de. Vou fazer uma roda de conversa lá na casa dele, né, com os filhos deles e tudo mais. Bom, Maravilha. o senhor falou também essa questão do limite, eu concordo com o senhor que o adulto tem que dar esse limite, apesar de ver muitas pessoas tentando adentrar em assuntos que não pertencem, nem são apropriados para ser dito em academias, né? Eu tenho uma impressão também, eu gostaria de saber o seu olhar sobre isso, se o senhor tem essa impressão ou se não tem. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo extremamente liberal, ninguém precisa concordar com ninguém, é só um diálogo, né? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo que o candomblé ele está quase que na moda. Eu tenho percebido que muitas pessoas, principalmente muitos jovens, estão adentrando para essa religião como se fosse na moda entrar no candomblé. Por que eu digo isso na questão da moda? Pela falta de compromisso e seriedade e a falta de compreensão desses mesmos jovens de entender a tamanha da importância que é se iniciar no candomblé, o tamanho da responsabilidade, porque eu me limitei a meia hora atrás em dizer para o senhor o quanto que quando o senhor se assume quanto babalorixá muda, né, mata o Maurício quanto pessoa física, né, e o senhor assume uma nova postura, e o senhor foi muito além, e verdadeiramente muito bem dito, diga de passagem, que isso se começa desde o início, né? Porque quando você se proporciona a se iniciar no candomblé, é isso mesmo. Eu perdi muitos aniversários, deixei de ir muitas festas, até relacionamentos, né? Você termina, às vezes, meio que se atrapalhando, porque a pessoa não é da mesma religião, não compreende o contexto, os preceitos e tudo mais. E as pessoas entram e saem hoje numa facilidade muito incrível, por motivos muito mesquinhas, que aí me remete a pensar que essas pessoas não são religiosas, elas não entraram pelo amor, elas entraram porque elas talvez tiveram curiosidade, porque talvez um monte de amigos estão entrando também, e tá havendo uma era de jovens, né, principalmente na faculdade, que elas estão, até nas palavras da conversa natural dela do dia a dia, eu vejo. Eu estava numa feira em Niterói, que teve aí em Niterói, e eu vi um grupinho de jovens mesmo, né, da faculdade, devia ser o primeiro ano deles, que eles estavam lecionando e tudo mais, e o diálogo deles era que era avião de uma casa, mas ele já estava se achando como se ele já fosse o próprio pai de santo. E eu estou dando assim um exemplo, né? E a linguagem que eles usam, fazem questão de usar, né? A linguagem que a gente usa no dia a dia de um terreiro, e passando para os amigos, e eles achando aquilo o máximo, uma lindeza. Mas ótimo que eles acham uma lindeza, mas eles não compreendem o tamanho da responsabilidade. E aí que mora um pouco desse perigo também, né? E aí também cabe ao líder religioso, babalorixá e alorixá, quando recebe esses jovens, de freá-los, né? De chamar a atenção deles para esse olhar. Olha, é isso que você quer? É por amor, né? De fato, você tem noção da responsabilidade. E aí a gente termina caindo nessa questão, né, de se confundir até onde, né, se vai esse limite aí, né, da academia para falar de nós. E aí eu concordo, em número, gênero, grau, quando o senhor diz que, na verdade, o erro não é da academia, o erro é nosso, né? É verdade, é verdade. É do sacerdote. O sacerdote é que tem que ser o fiel da balança e temperar isso tudo, mediar isso tudo. Não precipitar uma iniciação, porque o orixá não mata ninguém por deixar de ser iniciado. A pressa mata, mas o orixá não mata, não. Eu acho que tempo de avião é tempo ganho, tempo no candomblé não é tempo perdido, é tempo ganho, tempo de vivência é tempo ganho. Então, as coisas precisam ser bem temperadas e essa é a responsabilidade do babalorixá. Não fazer proselitismo, fazer aquilo que deve, porque ele vai consagrar um adoxu, um representante daquele orixá. Ele vai envolver vidas no meio disso daí, vidas vegetais, animais, vidas pessoais que vão abrir mão durante praticamente quase que 3 meses para ficar dentro, para poder consagrar a cabeça daquele Iaô. Então, ele precisa reconhecer isso tudo. Com certeza. Precisa ter esse processo. Eu, pelo menos, é essa política que eu tenho dentro de casa.
quem tem pressa acaba saindo. Muitas pessoas estão aqui, seguem aqui elogiando, interagindo, eles estão conversando aqui diretamente assim com a gente, mas entre eles sobre o que nós estamos falando, então Eu não tá estou vendo tudo. mais o pessoal falar, que ficou congelado aqui. Tu já tentou passar para cima? Deixa eu ver. Passa um dedinho para ver se anda? Agora aí. Ó, gente, não É, leve a mal, é a minha primeira live no Instagram, entendeu? a sua primeira live tá um luxo da minha mãe, olha, eu e minha mãe. Primeiro que eu convenci ela a fazer uma live já foi, né? Uma novela, né? Andréia tá dizendo, né? Vários aniversários do meu filho que cresceu dentro do candomblé foram comemorados com a minha família de axé. E ele hoje é um rapaz de 19 anos, muito responsável com o nosso sagrado. Andréia, compartilho do mesmo. Eu passei toda a minha infância e juventude comemorando meu aniversário junto com meu pai Oxóssi, minha afinada agora de Oxóssi. E ela sempre fazia a festa do meu pai Oxóssi no meu aniversário. E claro que o aniversário primeiro a ser comemorado era do meu para-choque. Então eu me contentava com um bolinho de como é que fala? De tabuleiro, né? Que eles faziam. E tava tudo lindo, maravilhoso. E viva Oxóssi, e depois viva Aretusa. Eu também, depois fui iniciado, passei a comemorar o meu aniversário. Meu aniversário é no final de outubro. Não, o nosso aniversário é 27 de outubro, né? Bate aí de novo. Já botar fogo no mundo. Eu passava, porque sempre caía com a festa das Aiabás de Coelho da Rocha. Então, meu aniversário era fritando acarajé, arrumando tabuleiro de ançã. Calma, muita calma, da minha mãe pequena, né? Arrasou. Vamos fazer aniversário junto, gente. Eu e ele, nós fizemos aniversário 27 de outubro, todo ano. Isso aí. Ai, todo ano foi ótimo. Empolgação. Bom, eu queria agradecer, saber se o senhor gostaria também, né? Agradecer o pessoal, que as pessoas estão tendo um carinho muito grande com o senhor aí. E deixar aqui meu muito obrigada mais uma vez. Dizer que foi um presente, né? Eu estou muito feliz porque o senhor aceitou, o senhor deixou lindas palavras, lindos registros. E, como disse o rapaz aqui, se eu tivesse o poder, eu faria com que todas essas lindas falas de pessoas maravilhosas que aqui estão passando se espalhasse pelo mundo, porque com certeza a gente precisa de palavras assim leves, boas, positivas, principalmente que elevem a nossa religião, a nossa cultura, né? Que desconstrua essa cultura de ódio, de demonização, e que a gente possa nos unir e compartilhar com a mesma intensidade que compartilham fofocas, compartilham pessoas que nos denigre, que nos divide, que nos separe, né? Que compartilhe palavras boas, né? Palavras que possam semear bons frutos para todos nós. Então, eu só tenho que agradecer, ó, coraçãozinho para o senhor. Lindo, maravilhoso, né? Eu já amo, então, fazer o quê, né? Obrigado. E aí, super feliz. Mais uma vez, obrigada por todos, a presença de todos que estão aqui, tá bom, gente? Eu não vou nem perguntar se o pessoal gostou, porque eles estão aqui numa interatividade incrível, então eles amaram com certeza. E aí eu queria que o senhor ficasse à vontade aí para fazer, né, dar um alô aí pro pessoal, os agradecimentos, e perguntar para o senhor qual mensagem o senhor teria para deixar para todos que aqui estão, para todos que vão ouvir, qual mensagem que o senhor poderia deixar aí de positivo aí para o pessoal? Eu quero primeiro agradecer o carinho de todos que passaram essas horinhas do dia hoje aí, ouvindo um pouquinho da minha história, do nosso bate-papo, da nossa troca. Agradecer a todos presentes, tomar bênção a todos. Obrigado aos amigos, aos meus filhos, aos amigos que eu estou fazendo hoje aí, porque amigo é um amor que a gente pode escolher e o coração sempre tem espaço para isso. Deixa no Instagram do senhor. Eu sempre peço para o pessoal deixar, porque tem gente que gosta, depois se quiserem procurar o senhor, fiquem à vontade. Deixa o Instagram do senhor. Olha, eu sou meio atolado no Instagram, mas é Maurício Obaguerê. Eu acho que é isso. Se um dos meus filhos estiverem aí na escuta, vê para mim e conserta, por favor. Está pagando mico aqui. Mas é Maurício Obaguerê. Eu acho que é isso. Quem quiser pode chamar a gente aí. Eu quero agradecer a todos, tomar a bênção a todos os irmãos.
lembrar novamente da importância da gente se resguardar durante esse período, lembrar a todos que orixá não atenta contra a vida, a nossa religião é de vida, é de manipulação de elementos de vida. 5 segundos, vai fechar a live. A gente vai voltar para o seu se despedir.